A China é hoje um dos maiores, mais populosos, mais ricos e mais poderosos países do mundo. No intervalo de 70 anos, saiu de uma condição agrária, politicamente dividida e economicamente atrasada, marcada por guerras e revoluções, para se firmar como uma das grandes potências globais. Hoje, não é possível imaginar o futuro do mundo sem levar em conta o que a China planeja para o seu próprio futuro. E para entender o que está por vir, é preciso entender primeiro de onde veio todo esse poder chinês e como esse gigante se move no panorama atual. Para saber como a China se tornou o que é hoje, é preciso voltar pelo menos até 1949. Foi nesse ano que Mao Tse-tung liderou uma revolução comunista vitoriosa que mudou para sempre os rumos do seu país e do mundo. Mao foi líder de um movimento de guerrilhas comunistas que vinham fustigando o governo republicano da China desde os anos 20. O poder que foi exercido de 1912 a 49 pelo Partido Nacionalista, o Kuomintang, ruiu diante do avanço comunista liderado por Mao, depois de ter resistido a guerras civis, a invasão japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Com a proclamação da nova República Popular da China comunista, os membros do derrotado Kuomintang fugiram para o exílio na ilha de Taiwan. Uma vez no poder, Mao deu início a uma série de mudanças profundas que levariam essa nova China a enormes conquistas e também a enormes desastres. A China imperial havia sido marcada pelas imensas diferenças econômicas e sociais entre ricos e pobres. Por isso, muitos chineses viram em Mao e no comunismo a promessa de maior igualdade. Uma das primeiras dessas mudanças ocorreu em 1958, com o lançamento de um ambicioso programa chamado Grande Salto Adiante. Com esse programa, Mao impôs uma profunda e radical reforma agrária em toda a China e tentou acelerar ao máximo a industrialização do país, com um enorme custo humano. Nesse período, todos os latifundiários foram expropriados e suas terras foram divididas pelo Estado comunista. Nos campos e nas cidades, milhões de pessoas foram remanejadas à força, de áreas mais produtivas para áreas menos produtivas. A ideia era acelerar o desenvolvimento a todo custo. O grande salto adiante resultou em repressão sobre o povo, mas não em aumento significativo de produtividade. No fim, a extrema centralização do planejamento chinês acabou em fome e em dezenas de milhões de mortos. Camponeses pegos escondendo alimentos eram punidos como contra-revolucionários. O fracasso do plano foi atribuído à sabotagem e a desastres climáticos. O regime buscava se fortalecer dentro e fora da China. Em 64, o país concluiu com êxito seu primeiro teste de uma bomba nuclear, alcançado com a ajuda indispensável dos parceiros soviéticos. Nos anos seguintes, o regime colocaria seu primeiro satélite no espaço. Mas à medida que subia degraus tecnológicos e militares, o regime aumentava os expurgos dos considerados traidores da Revolução. Entre 66 e 76, a chamada Revolução Cultural promoveu perseguições e punições contra aqueles que o governo considerava culpados pelo fracasso do Grande Salto Adiante. Nessa época, pelotões populares saíram à caça de suspeitos de não fazer o bastante pelo partido e pela Revolução. A perseguição foi especialmente implacável contra intelectuais e professores universitários. A exigência de uniformidade, coesão e compromisso era embalada pelos resultados positivos que a China começou a alcançar a partir dos anos 60. A taxa de mortalidade despencou. A expectativa de vida, que em 1960 era de apenas 43 anos, passou a ser de 66 anos em 1978 e de 76 anos em 2016. Se em 1982 o percentual de chineses alfabetizados era de cerca de 65%, esse índice chegou a mais de 95% em 2010. Como em outros países comunistas da mesma época, a supressão de liberdades, as prisões políticas e a perseguição de dissidentes eram o preço imposto pelo partido em troca da melhoria dos indicadores sociais. Mas nem mesmo o bloco comunista era coeso. Apesar das semelhanças na centralização econômica e na aproximação geopolítica, as diferenças entre China e União Soviética sempre existiram. Já nos anos 50, a China não queria ser tratada como mais um satélite soviético, que tinha feito sua revolução comunista bem antes, em 1917. Além disso, Pequim e Moscou divergiam sobre limites territoriais. Por fim, a China não recebeu o apoio esperado dos soviéticos quando moveu tropas à Península da Coreia, numa guerra de alto custo que teve a participação do lado contrário dos Estados Unidos. Essa coleção de desavenças e atritos levou ao conflito sino-soviético, em 69,
que viria a marcar a relação entre as duas potências comunistas até o colapso da União Soviética nos anos 90. A grande figura fundadora do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, morreu em 1976. 2 anos depois, em 78, Deng Xiaoping assumiu como secretário-geral do partido, dando início a uma série de reformas para a abertura do partido e do país. Para entender essas transições políticas, é preciso entender primeiro o papel do Partido Comunista na política e na sociedade chinesa. A China tem um regime de partido único. Isso significa que nenhum outro grupo político está autorizado a disputar o poder. Todo debate político deve ocorrer única e exclusivamente dentro do partido. Esse partido é determinante não apenas na gestão dos assuntos burocráticos do governo. Ele é um partido que influencia todas as esferas da vida em sociedade no país. Hoje, de uma população de 1.386 milhões de pessoas, 88 milhões de chineses fazem parte do Partido Comunista. Essa estrutura onipresente recruta jovens que participarão da gestão do Estado. Esses jovens ascendem na carreira da mesma forma que um soldado ascende na hierarquia militar ou um estagiário numa empresa privada. No topo da estrutura partidária está, teoricamente, o Congresso Nacional do Povo, formado por quase 3.000 membros. As decisões, no entanto, são tomadas por instâncias bem mais exclusivas. A primeira delas é o Comitê Central do Partido Comunista, formado por 350 membros. Num círculo mais fechado está o Politburo, formado por 25 membros. Por fim, estão os 7 membros do Comitê Permanente do Politburo. O secretário-geral do Partido Comunista, cargo que foi ocupado por Mao e por Deng, entre outros, é a figura mais importante da China. O secretário-geral do partido exerce as funções de presidente. Essa estrutura complexa e altamente burocratizada foi capaz de se adaptar a todas as transformações pelas quais a China passou desde 1949. Assim, quando Deng Xiaoping foi aclamado secretário-geral em 78, teve início um período de aceleradas transformações políticas e econômicas. A principal mudança introduzida por ele foi a de migrar a economia chinesa de um modelo de planificação centralizada para o que muitos passaram a chamar de socialismo de mercado, ou como os próprios chineses preferiram chamar, socialismo com características chinesas, algo muito peculiar. Nesse modelo, o Estado continua tendo grande controle sobre a economia, em relação às metas de longo prazo e à visão estratégica. É ele quem decide onde e como investir, onde e como produzir. Porém, o Estado admite que certos setores da economia sejam explorados por entes privados. Esse processo de abertura relativa marca os anos 80 e 90 na China. O produto interno bruto do país, que tinha crescido pouco mais de 5,1% em 1981, cresceu 15,1% em 1984. Novamente, a melhora dos indicadores foi obtida por meio de um alto custo para a população. Para aumentar a produtividade, a China violou direitos trabalhistas, a propriedade intelectual, o meio ambiente e direitos humanos. Em 89, milhares de chineses, a maioria estudantes, realizaram uma série de protestos por todo o país, especialmente na capital, Pequim. Apesar de toda a repressão, eles saíram às ruas para pedir democracia. O regime vinha se abrindo, mas os estudantes descobriram que nem tanto. Militares e tanques de guerra foram enviados para reprimir as manifestações. Uma imagem particular correu o mundo e se tornou símbolo do movimento, a de uma pessoa não identificada enfrentando uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial. As estatísticas sobre o número de mortos nesse episódio variam entre centenas e milhares. O caráter fechado do regime torna impossível saber o saldo do que ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. O início dos anos 90 foram de aprofundamento das reformas econômicas e de manutenção do crescimento, com baixa inflação. Em 92, o Produto Interno Bruto chinês cresceu 14,2%. No fim desse período, já em 2001, o país passou a fazer parte da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Em 2008, o país sediou os Jogos Olímpicos, recebendo em Pequim quase 12 mil atletas de mais de 200 países e transmitindo a todo o mundo suas gigantescas obras de infraestrutura e capacidade de organização. Mas no final dos anos 2000, a economia passou por uma mudança em sua trajetória de alta. No fim de 2008, começou a esfriar a demanda internacional por produtos chineses, e o ritmo de crescimento cai de 14,2% ao ano em 2007 para 9,7% em 2008, uma desaceleração considerável. A partir de 2010, o PIB chinês começou a crescer a taxas cada vez mais baixas, ficando abaixo do patamar dos 10% a partir de então. Paralelamente, o governo passou a estimular o mercado interno,
melhorou salários e buscou dar mais poder de compra aos trabalhadores do país. Em 2012, Xi Jinping tornou-se secretário-geral do Partido Comunista e, em 2013, assumiu o posto que equivale ao de presidente da China, depois de ter galgado os maiores postos das estruturas do Partido Comunista. O novo líder trouxe consigo uma importante mudança geracional. Ele foi o primeiro dos chefes de Estado chineses nascidos depois da Revolução liderada por Mao Tse-tung em 1949. O período de Xi Jinping está marcado pela consolidação do poder chinês em nível global. A China retomou antigas reivindicações territoriais do Sudeste Asiático. Ele também criou um ambicioso programa chamado Nova Rota da Seda, ou Belt and Road, como o projeto é apresentado ao mundo em inglês, com o qual pretende ligar o mundo por meio de novos portos, aeroportos e estradas construídas pela China ou em parceria com empresas chinesas. O país avançou sobre novos mercados não apenas na Ásia e na África, mas também na América Latina, mexendo com interesses diretos americanos e de outros atores da região. A rivalidade com os Estados Unidos se tornou ainda mais aguda a partir da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em 2016. As projeções indicam que a China pode passar os Estados Unidos como primeira economia do mundo até 2050. Toda essa rivalidade aberta entre Pequim e Washington fez com que Trump abrisse uma guerra comercial contra os chineses. O presidente americano começou a impor paulatinamente taxações sobre a importação de produtos chineses. A guerra comercial também esbarra em interesses militares. Trump proibiu que uma gigante chinesa das telecomunicações entrasse no mercado americano. É esse crescente protagonismo da China na economia e na política que deve pautar os rumos do mundo globalizado nos próximos anos. Ao ocupar cada vez mais espaço, a China também provoca cada vez mais reações. A mudança na ordem mundial, hoje dominada pela preponderância dos interesses americanos, trará consigo um rearranjo de forças, com consequências para todos os envolvidos. E é nesse rearranjo que os chineses buscam exercer o papel expansivo e poderoso que o país já teve muitas vezes ao longo de sua história milenar, e cujo impulso mais recente teve início com a Revolução de 49. Gostou da explicação? Então dê um like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a situação de países como a Venezuela, Israel, Rússia e outros. Confere lá e não deixe de acessar o site do Nexo Jornal.